No episódio de hoje desta série O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Buda, a paz interior. Sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Sensu do Instituto de Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí. O budismo é a religião que mais partidários tem tido através de todos os tempos. Hoje existem pelo menos 800 milhões ou mais de budistas e as imagens de Buda tornam-se tão familiares no mundo como em qualquer outro objeto de arte. Mas quantas pessoas haverá no Ocidente que saibam quem foi Buda ou têm alguma ideia acerca do seu pensamento sobre os problemas da vida? Os artistas e escultores têm representado Buda como uma figura corpulenta. Para santo, parece demasiado bem alimentado e satisfeito de si próprio. Espera-se geralmente que os santos levem uma vida de sacrifício e de luta em busca da luz interior. E efetivamente assim procederam os amigos de Buda e aquele a quem ele dirigiu as primeiras pregações. Com efeito, a crença na possibilidade de esclarecimento espiritual através do sofrimento tornou-se ideia proeminente na Índia, na época em que viveu Buda, uns 500 anos antes de Cristo. Naquela época não era estranho jovens atormentados e confundidos pela perversão que os cercava cessarem as suas atividades, se despedirem da família e dos amigos e abandonassem a vida mundana. E o viver nos bosques, possuindo apenas uma malga de madeira com que, de tempos a tempos, mendigavam um pouco de comida. Pensavam que o alto sacrifício e a severa disciplina corporal lhes proporcionariam um momento de sublime percepção, durante a qual, subitamente, lhes seria revelado o segredo do universo. A primeira reação de inconformismo de Buda, ou antes, de Gautama, pois esse era o seu nome de família, foi que depois de tentar esse gênero de vida, achou ridícula. Segundo a tradição, Buda fora príncipe de um pequeno reino. Tinha 29 anos, era casado e tinha um filho de meses. Uma noite, saiu sem dizer nada a ninguém, não sem angústia. Durante um momento, contemplou a mulher e o filho que dormiu, mas a sua vontade era de ferro. Partiu. De princípio, de príncipe terreno converteu-se em príncipe dos ascetas, e a sua fama espalhou-se como o som de um gongo que estivesse suspenso no céu. Buda tinha 5 companheiros. Porém, de tal modo impressionados pelos seus superiores dotes de aplicação, que a maior parte do tempo se sentavam à sua volta para contemplá-lo. Um dia, após 6 anos de rígida disciplina, quando seu corpo havia transformado num esqueleto cambaleante, foi atacado de violentas dores e caiu no sono, desfalecendo. Ao voltar a si, decidiu que, para desvendar os segredos do universo, seria necessário adotar
um termo médio entre o ascetismo absoluto e a sensualidade desregrada. Na cultura religiosa da Índia, naquela época, a introdução desta ideia era revolucionária. Os 5 companheiros de Gautama denunciaram-no como um renegado, e ele teve de prosseguir só em busca da sabedoria fundamental. O termo médio de Gautama era heróico, do ponto de vista moral e dietético do Ocidente. A sua castidade era absoluta. A sua única refeição substancial era a do meio-dia, que consistia em carril e arroz. Depois disso, não ingeria nenhum outro alimento sólido. Às vezes, à noite, tomava um caldo de aveia. Vivendo e deste modo se converteu num santo saudável e num campeão de resistência intelectual. Conta-se que Sócrates esteve uma noite inteira de pé a pensar junto de um pórtico. Atribui-se uma experiência semelhante a Gautama, com a diferença, porém, de que este teve a boa ideia de se sentar. Gautama costumava sentar-se debaixo de uma figueira sagrada, árvore que mais tarde foi designada por árvore da sabedoria e da inspiração. Através dos séculos, esta árvore tem se reproduzido por meio das suas próprias sementes e ainda pode ver-se na localidade de Budai Gaya. Gautama decidiu não se levantar enquanto não recebesse a luz espiritual. Perto da madrugada, entrou em transe, durante o qual afirmou ter visto uma espécie de claridade radiante, toda intrincada cadeia de causas e efeitos que regulam a vida e o caminho para alcançar a salvação e a glória. Experiências místicas desta ídole são, regra geral, irresistivelmente convincentes para aqueles que passam por isso. Gautama não hesitou em proclamar-se não só Buda, o iluminado, mas também Tathagata, o perfeito. Dirigiu-se imediatamente para junto dos 5 eremitas com quem iniciara a sua vida espiritual, que continuavam a morrer de fome num parque de veados perto de Benares. Ao ver-nos chegar, os eremitas disseram: não demonstremos nenhum respeito por este renegado. Quando, porém, Gautama se aproximou, eles acorreram em sua direção, chamando de irmão. E ele respondeu: não custa a crer que o tenho feito com o clarão de triunfo me olhar. Ó monges, não vos dirijais a Tathagata como irmão, pois Tathagata é o Santo Supremo, Buda. Em seguida, Tathagata, o Buda, fez um sermão provavelmente o mais emocionante que jamais se pregou, com exceção do Sermão da Montanha. Como este, aquele apresentava suficientemente uma nova forma de vida. Os 2 sermões e são assombradamente idênticos, ainda que distintas em crenças a que se baseiam. O sermão de Buda é pessimista. Começa por reconhecer o intenso sofrimento da vida humana. Os habitantes da Índia Ocidental, flagelados pelas enfermidades e pela indigência, acham natural que a vida seja dolorosa e triste para o homem. Talvez não achássemos a vida uma aventura tão emocionante se acreditássemos, como os budistas,
no monótono ciclo repetitivo da reencarnação. A causa do sofrimento humano é a ignorância. Esta foi uma das descobertas feitas por Buda sobre a árvore Bo. Continuamente, desejamos satisfação para uma coisa a que chamamos eu. Mas não há eu. Devemos pôr de parte esta ilusão de egocentrismo e os ignorantes anseios que a ela se ligam. E especificou: desejo de satisfações, paixões, desejo de uma vida futura, desejo de êxito nesta vida, devemos aprender libertando nosso espírito de crença supersticiosa, disciplinando a nossa vontade com amor a inserir-nos no mundo como humildes e discreta parte dele. Nisto se radica a paz e a verdadeira felicidade. A este estado ideal chamou Buda de Nirvana. É o estado da alma que se representa nas imagens de Buda. Uma paz sublime e, todavia, não sobrenatural. Não uma paz que ultrapassa o domínio da compreensão, mas que resulta da compreensão. Buda esforçou-se por encontrar um caminho que libertasse os mortais da miséria e os encaminhasse a um estado de maior espiritualidade. Os 8 caminhos que Buda preconiza não possuem a eloquência discreta das bem-aventuranças. Todavia, podem enunciar-se de uma forma semelhante porque a santidade, ou a forma de alcançar, era o tema central de todos os seus sermões. Um trator passando ali na estrada, viu? Bem-aventurados aqueles que sabem, cuja sabedoria está isenta de enganos e de superstições. Bem-aventurados aqueles que transmitem o que sabem de forma amável, sincera e verdadeira. Bem-aventurados aqueles cuja conduta é pacífica, honesta e pura. Bem-aventurados aqueles que ganham a vida sem prejudicar ou põem em perigo a vida de qualquer ser vivo. Bem-aventurados os pacíficos, que se despem da má vontade, orgulho e factância, e o seu lugar situa o amor, a piedade e a compaixão. Bem-aventurados aqueles que dirigem os seus melhores esforços no sentido de autoeducação e da autodisciplina. Bem-aventurados, sem limites, aqueles que, por estes meios, se encontram livres das limitações do egoísmo. E, finalmente, bem-aventurados aqueles que desfrutam prazer na contemplação de que é profundo e realmente verdadeiro neste mundo e na nossa vida nele. Embora Buda nunca tivesse falado a Deus, ele cria uma ordem moral como se uma divindade justa e onipotente podia ter se estabelecido. Cria que toda boa ação traz consigo um prêmio e toda má ação um castigo. Façamos o que fizermos, com o espírito ou com o corpo, não podemos fugir à lei moral. Além disso, Buda, ao substituir os ritos e os sacrifícios pela contemplação serena da realidade, abriu o caminho para algo que se assemelha à oração individual e privada. O seu transe contemplativo não é em si mesmo oração, mas é algo, porque muitas vezes se ora, a resignação.
Um dos possíveis razões de êxito da religião budista é a sua extraordinária tolerância. Não existe nenhum dogma budista. E tanto quanto se sabe, nenhum budista foi jamais perseguido por herege. Ao relacionar o passado, através dos séculos cheios de guerra, de violência e de fanatismo, o que mais me surpreende em Buda é o tranquilo apelo que faz à razão e à experiência de cada homem. Segundo Buda, não só devemos construir a nossa própria salvação, mas também devemos criar o nosso próprio credo. Dizia ele: não acredites em qualquer coisa só porque te ensinou o testemunho de um velho sábio. Não acredites em qualquer coisa só porque provém da autoridade de mestres e de sacerdotes. Qualquer coisa que esteja de acordo com as tuas próprias experiências e, depois de árdua investigação, esteja de acordo com a tua razão e conduza o teu próprio bem e a de todas as criaturas vivas. Isso deves aceitar como uma verdade e deves viver em conformidade com ele. Ainda maior do que a sua sabedoria, e foi o exemplo que deu de que nós, no Ocidente, podemos designar por uma vida cristã. Durante 45 anos e até a sua morte, com a idade de 80, este gênio da vontade e do intelecto andou pelo vale do Ganges, levantando-se de madrugada, caminhando cerca de 25 a 30 quilômetros por dia, ensinando generosamente a todos os homens, e sem esperar recompensa, nem distinguir classes ou castas, o caminho que encontrara para alcançar a felicidade. Não era um agitador e jamais foi molestado pelos sacerdotes, a que se opunham ou por qualquer governante. Era tão famoso e tão estimado que, quando se aproximava de uma cidade, multidões acorriam e juncavam de flores o seu caminho. O objetivo real e triunfante de Buda consiste em definir corretamente e ensinar uma forma nobre e feliz de viver e de morrer neste mundo. No próximo episódio desta série, O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Benjamin Franklin e o seu incomparável talento. Sempre gravado ao vivo daqui da Academia e Lato Senso do Instituto Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão e que a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Muito obrigado.